Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, durante as semanas. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco, nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, seja conosco nos momentos que segue, guia-nos a estudar a tua palavra. Tuas bênçãos, Jesus. O tema dessa semana fala sobre a questão de juízo. E a questão de juízo é um dos fatores principais, né, da Bíblia e da história da humanidade. Juízo significa julgar. Julgar é o aspecto da capacidade, né, que Deus nos deu, né, de avaliar alguma coisa, né, baseado em determinados parâmetros, e em função desses parâmetros você conseguir tomar decisões e fazer, como diz, juízo de valor. Juízo de valor é o quê? Você conseguir identificar se aquilo é certo ou aquilo é errado, ou se aquilo atende ou não atende a determinados parâmetros. E nós podemos ver, né, em 2 Coríntios 5, verso 10, diz, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Então, tribunal já envolve algo mais complexo, né? Porque tribunal envolve um processo que envolve o quê? Um julgamento que vai dar um veredito, e esse veredito, né, tem uma sentença, e essa sentença, né, pode, né, ser boa ou ruim. Diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui já nos está dizendo, né, claramente que o que nós fizemos com o nosso corpo, ou seja, nosso ser, de bem ou mal, vai passar sob revista, né, no tribunal de Jesus. Salmo 96, 13 diz que ante a face do Senhor nós vamos estar, porque vem a julgar a terra. Então Deus vai julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então o padrão e o parâmetro para o julgamento do mundo é a justiça. E essa justiça não é a justiça que nós determinamos, que nós achamos que é justiça, e sim a justiça divina. E também o parâmetro que é estabelecido para o julgamento é a verdade. Essa verdade também não é o que nós pensamos que é verdade, e sim o que Deus estabelece como verdade. João 12, 48 diz, quem me rejeitar a mim, Jesus fala, ou seja, se nós rejeitarmos a Jesus e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Então, um dos parâmetros do processo de julgamento vai ser o quê? Nós acolhermos ou não a palavra de Deus. E diz aqui, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, o que vai servir de parâmetro? Você recebeu a mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho, que é a palavra de Deus, como diz a Bíblia, né? Em João 17, 17, Jesus mesmo diz que a palavra de Deus é a verdade. Vamos confirmar aqui. Então, sendo a palavra de Deus a verdade, né, o que nós temos que entender? Que esse será o parâmetro, né, de julgamento. Né? E aqui nos diz, né, João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aí nós podemos entender aqui o que está sendo dito aqui. É que a palavra de Deus vai nos julgar porque ela é a verdade. Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então, a verdade vai julgar os nossos segredos. Que segredos? São os atos que nós praticamos, que às vezes só nós mesmos temos noção do que estamos fazendo. Muitos não estão participando, mas Deus, né, tem condição, né, de acompanhar todos os nossos atos. E quem vai julgar esse segredo dos homens? Quem é? Jesus Cristo. Segundo o quê? Qual é o parâmetro, novamente? O Evangelho. Então aí está a importância da palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Tiago 2,12 diz outro parâmetro, né? Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, a lei de Deus nos dá a liberdade. Só que nós, como somos pecadores, nós somos escravos. Então Deus tornou, né, criou um processo para nos dar a oportunidade para que nós, ao sermos julgados, nós não sejamos condenados. Segundo Timóteo 4, verso 1 diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então o julgamento também fará parte, tanto os mortos, como também os que estão vivos, na sua vinda e no seu reino. Então Deus tem um processo, né, a tratar com cada um de nós. E nós podemos ver que esse julgamento ele tem etapas. A Bíblia diz, né, que vai haver um juízo final. Mateus 25,
de 31 a 34, Jesus explica: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus tem um trono. Quem tem trono tem que ser divino. Então Jesus é o ser divino. Ele se chama a si próprio de Filho do Homem porque ele tornou-se humano, né? Mas ele não deixou de ser divino. Diz aqui: e todas as nações serão reunidas diante dele, ou seja, todos os povos, e apartará um dos outros, ou seja, separará, né, os grupos, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá ao rei e aos que estiverem à direita: vinde, quem está à direita aqui, as ovelhas. Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a gente pode perceber que nem todos vão para o céu. E que o processo de ir para o céu ou não, nós já vimos. É a lei de Deus, é o evangelho, né? Nós todos, né, teremos como base a lei, né, dos 10 mandamentos. E João 5, 21, 22 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, ou seja, o Pai tem a capacidade de dar vida, né, aos mortos e também nos dá vida, assim também o Filho vivifica quem ele quer. Então o Filho também tem essa capacidade de assimilar o Pai, porque ele também é o ser divino. E diz: e também o Pai a ninguém julga. Então aqui Jesus assumiu, por causa que tornou-se humano, né, algo que o Pai não quis assumir, que é o que? Julgar a toda a humanidade. Mas deu ao Filho todo o juízo. Por quê? Porque ninguém vai poder dizer que Jesus não sabe o que estava acontecendo conosco. Ele viveu como nós, morreu como nós, aqui, como ser humano. Então, João 5,24 fala: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, novamente a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, né? Quem ouve a palavra de quem? Qual é a palavra? A palavra de Deus, a Bíblia. E que crê naquele que me enviou, quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai e o Espírito Santo. Tem a vida eterna, passa a ter vida eterna. Por que tem vida eterna? Porque mesmo sendo pecadores, se nós aceitamos o plano da redenção, Jesus nos dá essa vida. Você quer essa vida? Eu quero. Espero que você aceite, né, esse evangelho. E diz: e o que vai acontecer? Se você aceitar a palavra de Deus e crer em Deus e Jesus, diz que nós não vamos entrar em condenação. Por que não vamos entrar em condenação? Porque no tribunal existe julgamento. O que é avaliação, fazer juízo de valor, e no final tem um veredito, que pode ser condenado ou inocente. Deus diz que nós, se aceitarmos o plano dele, nós não seremos condenados. Amém? Louvado seja nosso Deus. Todos nós éramos para ser condenados. Todos nós estávamos perdidos. E a Bíblia diz por quê? Porque Romanos, né, capítulo 3, né, explica, e aqui de forma rápida, né, e sintética, né, 3:23 diz assim, ó, e fala, né, 3:23, ó, diz o quê? Que todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Todos nós pecamos. E aí nós podemos entender, se todos nós pecamos aqui, não? Romanos 6:23, né? Também, ó, diz aqui, né? Porque o salário do pecado é o que? A morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então nós podemos entender o plano de Deus para nós. E aqui de forma, né? Por isso que nós não vamos participar da condenação, aqueles que creem. Mas passou da morte para a vida. Por que passou da morte? Porque todos nós estamos fadados a morrer. Porque todos nós somos pecadores. Diz aqui, João 5:26 e 27, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Então Jesus vai fazer a execução do juízo. Porque é o que? O Filho do Homem. Porque ele tornou-se humano. E tem outro, esse juízo aqui a gente vê de forma geral, né? Na segunda vinda de Jesus. Tem um outro juízo, né? Porque a Bíblia diz que vai julgar os mortos e os vivos. Então tem um juízo pré-advento. Ou seja, quem são esses que serão ser julgados? São aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador e que seu nome passou a fazer parte do livro da vida. Então, para saber se seu nome permanece no livro da vida, você vai ter que participar desse julgamento. E diz que no Daniel 7, 9 e 10, ó, continuei olhando até que foram postos uns tronos
e um ancião de dias, aqui é Deus o Pai, né, se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Então Deus tem o quê? Tem veste, né, tem cabeça igual a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Seu trono era de chamas de fogo, as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões de milhões assistiam diante dele. Amém? E o que aconteceu? Deus deu visão para Daniel que haveria o quê? Um momento que ia começar o quê? Um juízo. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros? São livros de registro. Todos nós, desde que nascemos, tem um anjo que relatou que ele anota tudo que nós estamos fazendo. E aí é por isso que vai ser registrado aqui em livro. Mas tem livro no céu? Tem. Não é obrigado a ser um livro igual o nosso, né? De papel. Mas um livro de registro? Tem, com certeza. A Bíblia não mente. Ainda tem mais. O que nós temos na Terra é só algo similar ao que já tem no céu de forma perfeita. Aqui a Terra é imperfeita. Aqui diz Daniel 7, 11, 12, 2. Eu então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Então, quando é que acontecia esse julgamento? Diz a Bíblia que vinha um poder, né, que iria perseguir os santos, né, chamado chifre pequeno. Esse chifre pequeno diz que é descendente do quarto animal. Esse quarto animal, a Bíblia diz que é o quê? É o Império Romano. Então, esse chifre pequeno, né, que nasce, né, do Império Romano é o papado. Esse papado, né, estaria ainda em poder, exercendo o poder, quando começasse esse julgamento. E diz, o chifre pequeno proferia, né, palavras, grandes palavras, e estive olhando até que o animal foi morto. Então significa o quê? Que até a volta de Jesus, né, esse chifre pequeno vai estar havendo que esse julgamento. Ó, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Isso mostra o quê? Que está lá em Apocalipse, que aqueles que desobedecem a Deus, inclusive o papado, né, e outros poderes, né, como o falso profeta, né, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E é por isso que aqui fala queimado pelo fogo. E diz, e quanto aos outros animais, foi tirado o domínio. Quem é esses outros animais? Era o leão, que é representado pela a Babilônia, o leopardo, né, que era a Grécia, o urso, a Medo-Pérsia, e o animal terrível e espantoso, que era o Império Romano. Então, esses animais aqui foi tirado o domínio, eles perderam o domínio. A Babilônia não tem mais domínio hoje, nem a Medo-Pérsia, nem a Grécia. O Império Romano também passou, mas o chifre pequeno continua até a volta de Jesus, ou seja, o papado vai continuar até a volta de Jesus. Todavia, lhes foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, a gente pode entender aqui que esse juízo pré-advento é ainda nessa fase, né, em que nós estamos esperando a volta de Jesus. E aqui diz mais. Apocalipse 11, 18, 19 explica um pouco mais sobre esse período. Diz, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Quem é esses que são julgados nesse período? Somente aqueles que morreram crendo em Jesus. Mas por que disso? Porque Jesus disse que quem não aceita ele já está condenado. Então, quem é que vai ser julgado? Quem vai ser avaliado é aqueles que disseram que creem em Jesus. E aí vão ser avaliados e verificados se de fato eles permanecerem em Jesus. E aí diz aqui, ó, que para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas, ó, os teus servos, aos santos, tá vendo como quem são o povo que está sendo julgado aqui? Os profetas, os servos de Deus, os santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos e os grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da aliança foi vista no seu templo. Então a Bíblia diz que no céu tem a arca da aliança. Os 10 mandamentos estão onde? No céu. Os 10 mandamentos ou seja, originais, eles estão no céu. O da terra era uma cópia. É por isso que quando Deus falou, né, para Moisés fazer a cópia, né, ele diz, faça uma cópia. Né? Cópia de quê? Do modelo que viste onde? No céu. Então, é isso que nós temos que entender, que tudo o que acontecia no santuário terrestre era cópia do que acontece no santuário celestial. Então, diz que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Mas quando é que era vista a Arca da Aliança? Somente, né, no dia da expiação. E o que era o dia da expiação? A Bíblia explica, né? Vou explicar de forma rápida aqui, que o dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que pegar um cordeiro
matar esse cordeiro. Quem é esse cordeiro que morria? Era Jesus. Esse cordeiro que morria, o sangue dele, né, era levado para onde? Ser borrifado em frente da arca, aqui do propiciatório, onde tinha o quê? Esses anjos aqui, ó, era chamado propiciatório, onde Deus aparecia aqui, entre essas asas dos anjos, era chamado propiciatório. E aqui era chamado também de Shekinah, a presença visível de Deus. Então, borrifava esse sangue uma vez por ano para o quê? Para limpar o santuário. É por isso que existe a profecia de Daniel 8:14, que pergunta até quando o santuário será purificado. Se você fizer esses cálculos, vai dar em 1844. Então, a partir de 1844, começou o quê? O dia da expiação. E esse dia da expiação, o quê? É a mesma coisa que o dia do juízo. Mas quem eram os pecados que era purificado aqui? Somente daqueles que confessavam seus pecados. Os povos que não confessavam seus pecados, esses pecados não vinham para dentro do santuário. E é por isso que diz aqui, ó, Levítico 16:15, depois degollará o bode da expiação, que será pelo povo. Então, é pelo que povo? O povo que segue a Deus. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, ó, e esfagirá sobre o propiciatório, como eu falei, perante a face do propiciatório. Eram dois animais, né? Um morria, que era o cordeiro, que era Jesus, e o outro animal, depois o sumo sacerdote vinha, confessava os pecados na cabeça desse bode, e esse bode chamado bode emissário. Quem é que é esse bode emissário? Satanás. Ou Azazel. É por isso que em algumas sociedades secretas, como maçonaria, outros, Azazel, existe o bode Azazel, ou Baphomet. E esse bode, né, representa Jesus, Satanás. E Satanás, ele vai no final receber todos os pecados que ele fez com que o povo de Deus cometesse. Vai voltar para ele. E esses pecados, né, vai fazer com que Satanás, né, demore mais morrer. Então, para entendermos melhor o Novo Testamento, nós temos que ler o que? O Velho Testamento. Para entendermos o que está acontecendo hoje, temos que entender as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, né, e várias partes, né, do Pentateuco, né, que são os 5 livros, né, de Moisés. A Bíblia diz também que os salvos, né, o que acontece com os salvos? Depois que Jesus volta na segunda vinda, em Tessalonicenses fala que já encerrou o julgamento de quem? Daqueles que morreram crendo em Jesus, ou também daqueles, né, que aceitaram Jesus como Salvador e estavam vivos, que também serão julgados antes de Jesus voltar. Aqui é por isso que Tessalonicenses 4 diz aqui, ó, que Jesus vai descer, né, no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses que vão ressuscitar? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ó, juntamente com eles na nuvem, para encontrar o Senhor nos ares. Então, ele só vai estar com Jesus nos ares aqueles que permaneceram na fé em Cristo Jesus. É por isso que aqui diz, né, que depois vai ter a necessidade de haver um julgamento de quem? Dos ímpios. E esses ímpios, o quê? Não participaram dos juízos pré-advento, ou juízo investigativo. Porque a Bíblia diz que eles já estão condenados. Mas o nível de condenação de cada um é diferente. Então vai haver um julgamento para saber qual a pena de cada um. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, em 1 Coríntios 6, 2-3, depois que a gente for julgado, que a gente for transformado e aceitos como salvos, nós vamos participar do julgamento, né, dos ímpios e também dos anjos. 1 Coríntios 6, 2-3 diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui fala o quê? Que nós temos que julgar também as coisas mínimas na terra. Não sabeis vós que havemos de julgar também os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Daqui mostra, né, que a gente não deve pegar coisas que ocorrem dentro da igreja, né, e levar para a justiça comum. Nós temos que tratar na igreja, porque a igreja é superior à justiça comum. E na igreja nós seguimos a lei de Deus. Apocalipse 20, de 3-5, explica aqui esses detalhes, né, desse juízo. Diz lá que Satanás, né, depois que Jesus volta à segunda vinda, os ímpios, o quê? Vivos, morrem.
E nós, os salvos, né, vamos para onde? Para o céu com Jesus. Passar o que? 1000 anos. O que acontece com Satanás e os demônios? Eles permanecem aqui na terra, presos. E diz a Bíblia que Deus lança Satanás no abismo. A terra muitas vezes é chamada de abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Está todo mundo morto, ninguém, os ímpios estão mortos, os salvos não são mais tentados por Satanás. Então Satanás não tem ninguém para tentar. Ele foi o quê? Selado. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Né? Um pouco de tempo o quê? Que tempo é esse? Diz. E aí o que acontece? Durante esses 1000 anos, o que acontece? Diz a Bíblia aqui que vi tronos e assentaram sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar. Julgar quem? Os ímpios e julgar o quê? Os anjos. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Almas aqui são pessoas. Nós somos alma vivente. Então foram vistas as pessoas que foram o quê? Degoladas por testemunho de Jesus. Ele teve essa visão. Teve muitos. E vão haver muitos ainda que vão morrer até Jesus voltar, dando esse testemunho. Pela palavra de Deus, não adorar a besta. Ou seja, são pessoas que resistiram à última prova no decreto, né, de morte, né, que vai haver, e o decreto dominical que está lá em Apocalipse 13, né, tentando fazer com que as pessoas, né, não comprem ou não vendam, a não ser se aceite, né, o sinal, o número, né, da besta. Então as pessoas que não adoraram a besta, algumas delas vão morrer, e também não adoraram a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa nem nas suas mãos. Amém? Louvado seja nosso Deus. E nós sejamos participantes desse grupo, os que vão resistir a esse poder e esse governo mundial. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, nós vamos participar do quê? Do julgamento. Diz, e os outros mortos não reviveram até que 1000 anos acabaram. Ou seja, esse período de 1000 anos vai haver o julgamento desses ímpios e eles só vão voltar depois de 1000 anos. Que é o quê? Então diz, os que participam, né, desse julgamento, né, os salvos fazem parte aqui da primeira ressurreição, que está onde? Tessalonicenses, que nós já lemos. 4, né? 1 Tessalonicenses 4. Os outros só vão participar da segunda ressurreição, né, que a Bíblia diz que é da condenação, depois de 1000 anos, quando Jesus voltar pela terceira vez. E diz aqui, Apocalipse 20, 11 e 12, né? Diz assim, e vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então, esse julgamento aqui, né, é o julgamento milenar. Sobre quem? Sobre os ímpios. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. É um livro de quê? De registro, segundo as suas obras. Então, os ímpios, eles são julgados segundo as obras, porque eles vão receber uma pena de acordo com a obra que eles fizeram, que eles praticaram. E nós somos de acordo com as obras? Não. Se fôssemos julgados de acordo com as nossas obras, a gente estava condenado. Nós não entramos em condenação, porque quando é comparado às nossas obras, né, e se nós aceitamos ou não Jesus, Jesus diz, não, eu já morri por ele. Meu nome dele está onde? No livro da vida. Se o nome seu está no livro da vida, você é o quê? Não entra em condenação. Amém? Louvado seja nosso Deus. É por isso que não existe obra para nós nos salvar. Não tem obra. Nós não temos obra para isso. A obra de quem? É de Jesus. E vem depois o que? O juízo executivo, que é a execução da pena. Diz aqui, segundo Pedro 2, 4, 9, diz, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus perdoa quem confessa? Perdoa. Mas os anjos que pecaram, confessaram? Não confessaram. É por isso que houve guerra no céu, está lá em Apocalipse 12, verso 7 até 9. Mas havendo lançado no inferno, e aqui, esse inferno aqui, na Bíblia tem várias traduções de palavra inferno, tem hora que é Geena, tem hora que é Sheol, né? Tem hora que é Tártaro, aqui fala Tártaro. É um lugar. E Deus colocou os anjos e os entregou que a cadeias de escuridão e ficaram reservados para o juízo. Tem até filmes que falam sobre titãs, né? Que foram colocados no Tártaro. Você vê que às vezes os filmes, né, as mitologias têm alguma coisa a ver, né, com a verdade. Eles deturpam a verdade, mas tem alguma coisa a ver com a verdade. E diz, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Então mostra aqui que Deus perdoa quem crê, quem aceita, né? Quem confessa, quem é humilde, quem segue a ele. Noé.
A oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, a pena sobre os ímpios vai ser executada. Condenou a destruição a cidade também de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza. E lá diz que é sob fogo eterno, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, aqueles que querem viver impiamente, né? E nós podemos ver que tem a ver com o que nós praticamos no corpo, tem a ver também com quem nós casamos, com quem nós damos em casamento, com quem nós temos relação, porque lá aquelas pessoas, né? Os homens de lá queriam ter relações sexuais com os anjos. E isso Deus condenou a cidade. Essa é uma das razões. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis. Né? Deus diz, né, que homem que deita com o homem é uma abominação. Homem ou mulher que deita com animal também é abominação. Porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Diz aqui, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Então, os piedosos vivem no meio do mundo, né? Cometendo pecados, mas confessam, assim como Ló, Deus resgatará. Amém? Deus resgatará a gente, meu irmão. Nós estamos na Sodoma e Gomorra, envolvidos em tanta confusão, mas diz que aqueles piedosos, ou seja, aqueles que temem a Deus, mesmo no meio do mundo mal, Deus vai nos resgatar, assim como resgatou a Ló. Louvado seja nosso Deus. E reserva os injustos para o dia do juízo. Por quê? Porque eles não querem, eles não aceitam a pregação de Deus, eles não aceitam a correção, não aceitam, né, de forma humilde a guia do Espírito Santo. E aí eles vão ficar sendo reservados para o dia do juízo, para o dia em que serão castigados. Infelizmente, é isso. Que Deus, né, tenha misericórdia, né, e nós não sejamos parte desse povo, dos ímpios. Segundo Pedro 3, 10, 11 diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ladrão não avisa, né? No qual os céus passarão com grande estrondo, ou seja, todos os céus vai passar com grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Então, é aqui a segunda vinda de Jesus, né? As coisas vão ser consumidas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém em ser santo trato e piedade. Então, nós temos que aprender a ser santos e ser piedosos. A segunda morte é o quê? Consequência desses julgamentos, desses dois julgamentos. O julgamento pré-advento, né? Que alguns que aceitaram Jesus não vão estar no céu, porque não permaneceram com Jesus até o fim. O nome dele vai ser retirado do livro da vida. E os ímpios que não aceitaram Jesus não têm condição de o nome fazer parte do livro da vida. Serão condenados. Então vem a segunda morte. E o que é a segunda morte? A Bíblia fala aqui em Malaquias 4, de 1 a 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Ou seja, Deus destruiu o primeiro com água e o segundo, né? A segunda destruição será com o quê? Com fogo. Todos os soberbos. Soberbo quem? Em relação a Deus. Todos que cometem impiedade, em relação a Deus, em relação aos mandamentos, em relação ao evangelho, né? Serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará. Mas Yahvé dos exércitos, de sorte, diz Yahvé dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Alguns falam aqui que a raiz é Satanás e ramos são os seres humanos e os demônios. Mas para vós, ó, que temeis o meu nome, então nós temos respeito, né, por Deus, nascerá o sol da justiça e a cura trará nas suas asas. Bem, louvado seja. Você quer fazer parte desse povo? Ore para que você faça parte. Saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque quando nós voltarmos, os ímpios que foram construídos, consumidos, virarão pó, até que Jesus crie o quê? Um novo céu e uma nova terra. Por isso que farão o quê? Cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos, olha o que Jesus diz aqui para nós. Nós temos que estar atentos. Lembrai-vos da lei de quem? De Moisés. Que lei é essa de Moisés? Tem lei de saúde. O que você deve comer? Cuidado, foi. Leis com quem você deve casar, como não deve casar? Tem. Tem leis dos 10 mandamentos também? Tem. Leis cerimoniais e lei dos 10 mandamentos. Leis, né,
de saúde, leis da natureza, tudo são leis. Meu servo que ele mandei em Horebe para todos saber o que? Estatutos e juízos. Temos que, onde é que está escrito? O Pentateuco é a base da Bíblia. Vamos ler o Pentateuco. Vamos ler Gênesis. Vamos ler, né? Êxodo, Levítico, né? Números, Deuteronômio. Apocalipse 20, 14 e 15 diz assim: a morte e o inferno. A morte aqui, nessa palavra aqui, sabe o que é? É Hades, né? Não, o inferno aqui é. Agora eu não estou lembrado. Sei que um desses aqui é o Hades, né? E o outro é o Sheol, né? Sepultura, ou Geena. São lançados no lago de fogo. Então aqui, se é lançado no lago de fogo, fica estranho a gente pensar que essa morte e inferno aqui não são as entidades. Para mim, no meu entendimento, são entidades. E a Bíblia diz que Satanás é o autor da morte. Então pode ser aqui que aqui está a palavra Hades. Então o Hades foi lançado no lago de fogo. Pode ser o próprio Satanás que está sendo escrito. E que nós sabemos que ele foi lançado, vai ser lançado no lago de fogo. E quem é esse inferno aqui? Aí eu não posso dizer para você, né, quem é. Aí a gente, de qualquer maneira, essas entidades vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a segunda morte era a morte que todos nós, inclusive Adão e Eva, tinham que ter participado por causa do pecado. Nós só não fazemos parte disso aqui porque por causa de Jesus. Louvado seja nosso Deus. E aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, tá vendo? Então o livro da vida é muito importante. Como é que o nosso nome faz parte do livro da vida? A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, né, é aceito, né, como filho de Deus. Está lá em João, capítulo 1. Olha o que aqui diz aqui. Mas a todos, verso 12, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Olha, meu Deus do céu. Então, aceitar de Jesus e permanecer em Jesus, nosso nome vai estar o quê? Escrito no livro da vida. Se seu nome permanecer nesse livro da vida, você não vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, que é a segunda. Apocalipse 29, 10 diz: subiram na largura da terra. Por que os ímpios, Satanás, os demônios morrem todos? Porque eles não mudam a natureza. Eles não aceitam mudança de caráter. E diz que mesmo depois que eles são julgados, que Deus vem dar a sentença, o que acontece? Diz que eles sobem sobre a largura da terra, vai montar o maior exército que já foi criado, com armas, né, bélicas, né, que esses homens tinham capacidade de criar. Vão criar essas armas bélicas, cercam Arraial dos Santos, aqui é o Arraial dos Santos, Jerusalém Celestial, que Deus desce. Vai tentar invadir Jerusalém Celestial, a cidade amada, mas Deus dá um basta aqui e encerra a história. Deus desceu fogo dos céus, devorou. Isso aqui é o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tá vendo? Por isso que eu falo que diabo aqui, ó, lançado no lago de fogo. O Hades aqui diz também é lançado. Talvez o Hades seja outra entidade, né? Aqui diz que Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Quem é a besta? É o papado. E o falso profeta é o quê? O protestantismo apostatado. Então aqui são multidões de pessoas representadas aqui pelos falsos profetas, né? Então, o protestantismo apostatado. E a besta, o papado, e todos aqueles que seguem o papado. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Que sempre esse aqui é igual à destruição de Sodoma e Gomorra. Lá diz que eles foram destruídos no fogo eterno. Mas nós vimos lá que não tem fogo, né, ainda hoje lá. Então ele é eterno porque nas consequências, a Bíblia diz as consequências. Então Judas aqui a gente pode ler justamente isso, né? E diz aqui, né, que Judas, né, Sodoma e Gomorra, aqui, ó, Judas 7, né? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, ó, com aqueles que indo após outra carne, o que é indo a outra carne? Homens tendo relações com homens, ou mulheres com mulheres, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
Então esse fogo eterno aqui diz que é o mesmo fogo, né? Lago de fogo e enxofre da segunda morte. Eterna aqui são as consequências. Então esse para sempre aqui é o quê? Enquanto tiver matéria, né, de Satanás ou dos ímpios, eles vão ser consumidos até que se encerre, como diz lá em Malaquias aqui em cima, ó. Nós vimos Malaquias que eles vão virar o quê? Cinza, ó. Se ele vai virar cinza, uma hora vai acabar. Malaquias aqui fala farão cinza, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que nos preparar, porque o tempo é quase findo. Diz, no dia do juízo final, ó, seja já todas as nações, Ellen White escreve, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. Então, a perdição é porque você rejeitou a verdade que podia te salvar. A cruz será apresentada e o seu real significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. A importância de Jesus morrer na cruz. Diante da visão do Calvário com sua misteriosa vítima, os pecadores estarão condenados. Toda falsa desculpa será banida. Ficará evidente como a rebelião humana é abominável. As pessoas verão o resultado de sua escolha. Toda questão entre a verdade e o erro no longo conflito terá então sido esclarecida. Eleições, né? Ganhas ou não ganhas, né? Se houve, né, fraude ou não houve fraude. Tudo isso vai ser descoberto. Tudo isso vai ficar patente. O que você fez ou deixou de fazer, né? Será certo ou errado? Será o quê? Ficar descoberto. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Então mostrará que Deus não tem nada a ver com o mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Ou seja, Deus não passou, né? Deixou o pecado, né? Como se fosse algo normal. Ele encontrou uma solução para que nós sejamos salvos. Não havia defeito no governo de Deus, nem motivo para a deslealdade. Por isso que eles serão destruídos. Segundo Coríntios 13, de 7 a 8, diz, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Complicado não fazer mal algum. Como é que a gente consegue isso? Porque nós praticamos o mal. Mas nós temos que confessar nossos pecados. Toda vez que a gente confessa, Deus quita. Deus era. Não para que sejamos achados aprovados. Nós devemos começar a deixar de fazer o mal. Porque Deus quer nos transformar. Mas para que vós façais o bem. Como é que a gente vence o mal? Com o bem. Embora nós sejamos como reprovados. Porque, ó, aí fica para nós, para mim e para você. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade vai aparecer mesmo. Em tudo que você imaginar. Na política, na religião, na ciência, na sua vida pessoal, em qualquer esfera. A verdade vai prevalecer. E quando ela prevalecer, eu espero que nós sejamos do lado da verdade. Sabe por quê? Porque quem é a verdade? João 14, né? Fizeram essa pergunta para Jesus. E ele responde. João 14:6. Para a gente finalizar. Quem é a verdade? Verdade não é uma filosofia, não é a ideologia. É uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus te faça, né? E seguir Jesus. Que está do lado. Já desejo a ti um bom fim de semana. Já desejo a ti e teus familiares um feliz sábado. Começa quando? O pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.